A gente segue então falando desse assunto porque a guerra é o principal ponto de impacto no mercado financeiro. E aí, para explicar melhor esse cenário, a gente conversa agora com o economista e CEO da Veda Investimentos, Rodrigo Marcati. Obrigada por estar aqui conosco, Rodrigo. Já começo te perguntando então, como o mercado brasileiro reage agora à guerra no Oriente Médio? A Bolsa Brasileira, nesse momento, oscila, né? Quase estável. Conta pra gente, então, como é que está essa situação. Obrigado mais uma vez pelo convite, uma honra participar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem visto já desde a semana passada a Bolsa Brasileira bastante sensível, né, a toda essa questão, com uma volatilidade aumentando bastante. A gente teve uma boa realização ali do topo histórico atingido pelo Ibovespa em fevereiro, o que é normal, né? A gente segue acompanhando aí os desdobramentos. Hoje a Bolsa já chegou a cair, já ficou positiva, depois realizou mais um pouco, agora segue caminhando aí para o encerramento no campo positivo. A gente talvez esteja sofrendo um pouco menos porque a gente, desde o começo do ano, aí, tem tido um fluxo importante de capital externo, né, vindo para a nossa bolsa. E não tem saído, mesmo com essas questões. A gente tem visto aí uma rotação nas ações, Petrobras conseguindo performar bem, obviamente, por conta do preço do barril de petróleo atingido aí nos últimos dias. Mas a gente está, né, acompanhando, vamos ver quanto tempo dura isso. A Bolsa, por enquanto, segue aí ainda num patamar mais confortável, né, mas com bastante volatilidade. Rodrigo, desde a semana passada, né, logo que esse conflito estourou, todo mundo já ficou de olho no preço do petróleo no mercado internacional e essa escalada tem vindo com bastante força, alta de mais de 5% do petróleo Brent hoje, passando esta barreira simbólica dos $100 o preço do barril. Isso, claro, provoca uma elevação do preço de ações das companhias petrolíferas, por exemplo, aqui na B3, Petrobras, subindo mais de 4%, etc. Qual que é o cenário que vocês vislumbram? Quanto mais ainda pode se esperar de alta do preço do petróleo ou, eventualmente, uma acomodação no longo prazo neste patamar tão elevado, com todas essas consequências, como a gente estava falando, aí, de potencial de inflação, seja na zona do euro, e aí o que interessa a nós, seja aqui no Brasil também, a inflação em reais e consequência na política de juros, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a questão de hoje, né, essa alta muito forte, principalmente de madrugada ali, que o petróleo chegou a subir 30%, assim que saiu a notícia, né, do governo do Irã elegeu o filho, né, do Ayatollah para governar o país. Isso, obviamente, gerou um alvoroço muito grande no mercado. A gente tem que tentar, nesse momento, separar o que é ruído do que é, de fato, fundamento, né? O fundamento existe uma possibilidade de choque de oferta por conta, né, do Estreito de Hormuz que está fechado e por todo o abastecimento que aquela região é responsável por fazer. Porém, né, eu acho que assim, tudo já foi meio que estrategicamente também ensaiado, né? A questão da Venezuela, a tentativa de aumento de produção na Venezuela para conter um pouco desse possível choque de oferta. Então, assim, a gente só vai conseguir dimensionar de fato qual é o impacto real, né, de toda a guerra na oferta de petróleo, primeiro dependendo da duração desse conflito, né? Será que isso vai durar 30, 40, 2 meses, 4 anos, né? Que nem a gente está acompanhando Ucrânia e Rússia? Acho que não, né? É bem improvável, até pelo poder armamentício dos Estados Unidos e todas os aliados aí que já estão se envolvendo, Israel, enfim, Inglaterra. Acho que é uma guerra com data para acabar mais rápido, né? E isso pode mudar completamente. Uma perspectiva ruim pode não acontecer, né? A gente sabe que para afetar de qualquer forma o barril né, a produção de petróleo, você precisaria dessa situação atual se intensificar e durar pelo menos 40, 50 dias para aí, de fato, você ter um problema de oferta maior e sustentar esse preço de petróleo no patamar acima dos $100.
O que a gente imagina é que, apesar do risco disso acontecer, pode ser que em breve a gente tenha alguma solução para esse caso. Rodrigo, outro ponto de destaque também no mercado hoje são as companhias aéreas, porque as principais empresas de aviação da Europa, da Ásia, sofreram queda hoje 5% até 9%. Então, qual que é a relação, né, dessas quedas com a guerra no Oriente Médio? E também te perguntar, em algum momento isso deve pesar no bolso dos consumidores, ou seja, esperar uma alta no preço das passagens, ou seja, passagem aérea sendo impactada pela guerra no Oriente Médio? Não só a passagem aérea, né? Todo o setor de transporte, logística, transporte pessoal ou corporativa, né? Então a gente ainda não tem nenhuma, aqui no Brasil, por exemplo, nenhuma notícia de fato de que a Petrobras vai fazer o repasse disso para as distribuidoras nesse momento, mas é muito provável, né? Muito difícil imaginar que não faça se esse preço do petróleo permanecer no atual patamar. Da mesma forma, né, que os carros, caminhões, todo o setor de logística terrestre é afetado, o aéreo também é por consequência, né? O consumo da commodity é o principal centro de custo das companhias aéreas. Então, lá fora provavelmente já tenha sido repassado alguma coisa, aqui ainda a gente está acompanhando e em breve deve ter impacto disso. Isso impacta, obviamente, a inflação, por isso que nos últimos dias a gente viu a taxa de juros futura subir novamente, né? Ela vinha caindo ao longo dos primeiros meses, com a expectativa do início de corte do Copom para esse mês. Não que não vá acontecer, mas hoje o relatório Focus já aponta uma taxa terminal para esse ano um pouco acima do que vinha sendo a aposta até 2 semanas atrás, antes desse conflito começar. De novo, o mercado reage muito sempre à notícia do dia, ao barulho, né, aquele aumento de aversão a risco. Por enquanto isso não é fundamento, isso é só especulação, mas a gente vai acompanhar para saber se de fato isso vai ter aumento de preço possível, se isso vai afetar a inflação e de que forma isso pode afetar no longo prazo a política monetária, inclusive. Nós conversamos com o economista e CEO da Veda Investimentos, Rodrigo Marcati. Muito obrigado pela oportunidade de estar conosco, Rodrigo. Uma boa semana para você e até a próxima. Obrigado, boa semana a todos.